Hoje eu quero falar sobre primer e base. Quero começar explicando da mesma forma que eu explico para as minhas alunas. Então, assim, isso é o mais incrível, porque eu tô tendo a oportunidade de ter vocês aqui hoje como aluna, vocês que estão aqui, espectadores da live. Então, vocês vão ser minhas alunas hoje. E assim, gente, comentem aqui, coloquem nos comentários se vocês estão gostando da minha forma de didática. Eu tenho aprendido na minha caminhada que tudo que a gente aprende não é só pelo ver, não é só pelo ouvir, mas tudo é um conjunto. Então, a gente precisa ver, ouvir e escrever. Então isso faz com que a gente absorva mais ainda conteúdo e mais ainda o conhecimento que a gente vai passar aqui hoje. Toda forma de aprendizagem, ela precisa ser dinâmica, precisa ser desenvolvida de alguma forma. Então é pelo ver, é pelo ouvir e é pelo escrever. Então tem pessoas que têm mais facilidade de uma forma, tem outras que têm mais facilidade com outra forma. Mas essa didática que eu tenho desenvolvido ao longo desse período, eu tenho visto que tem sido muito eficaz nas minhas alunas. E é por isso que eu tô trazendo aqui hoje. Mas bora lá, nós vamos começar falando sobre primer versus base. Vou começar colocando aqui. Primer versus base. Qual que é o fundamento disso? O que isso tem a ver, o que influencia esses produtos na maquiagem? Bom, pra gente começar, vamos lá. O primer, muitas pessoas acham que primer toda maquiagem precisa utilizar, ou outras pessoas acham que nenhuma maquiagem precisa utilizar o primer. Mas sim, o primer tem um porquê, ele tem um fundamento para que ele esteja ali na preparação da pele. Então ele é fundamental que, quando a gente está fazendo uma preparação da pele, o que eu preciso entender sobre o produto? Primer, existem de vários tipos de composição. Existem a base d'água, a base de silicone, primer a base de óleo. Então existem várias composições de produtos. E o que a gente precisa entender quando a gente está construindo uma maquiagem? Vamos começar pelo primer à base de silicone. Se alguém quiser pegar um caderno, uma folha para anotar, isso aqui é bem interessante. Porque quando a gente aprende escrevendo e ouvindo e visualizando aquilo que o conhecimento que a gente está recebendo, isso começa a fazer mais sentido e a gente aprende com mais facilidade. Então vamos lá. O primer à base de silicone, ele funciona da seguinte forma. Como que eu vou descobrir que esse é um primer à base de silicone, Juliana? O primer à base de silicone, ele tem um nome na composição. Normalmente ou ele é efeito blur, ou ele é um efeito que ele é mais aveludado, ele traz esse efeito de pele mais lisinha, mais, digamos assim, HD. Todo primer que tem HD, que fala HD na sua embalagem, ele tem silicone na composição. E o que seria isso? O silicone, ele é como se formasse um filme na pele e ele faz com que a pele fique mais uniforme, mas o primer ele não é aplicado em todo o rosto. Ele é aplicado em pontos específicos do rosto. Vou citar um exemplo aqui. O primer à base de silicone é como se fosse uma massa corrida, digamos assim. Se eu tenho uma parede, que ela é uma parede toda cheia de buraquinhos, e eu venho diretamente com a tinta, aquela parede não vai ficar lisinha. Então a mesma coisa a nossa pele. Se a nossa pele ela tem vários poros e a gente vier com a base logo em cima, ela é uma pele que não vai ficar lisinha. Agora, se eu utilizar um primer à base de silicone, esse primer vai deixar a pele aonde tem poros, é só em regiões que tem poros, vai ficar bem uniforme, vai ficar bem lisinha. Então, quando a gente começa a entender esse conhecimento que o primer, ele vai ter a função de cobrir. E a mesma coisa a massa corrida. Se tem uma parede toda cheia de buraquinhos, eu venho com a massa corrida e eu venho cobrindo esses buraquinhos. Então é por isso que essa parede vai ficar lisinha. Aí depois que eu apliquei a massa corrida, aí sim eu venho com a base, que no caso seria tinta. Então isso vai fazer com que aquela parede fique mais lisinha e vai ficar mais bonita o acabamento. Então a mesma coisa a pele. A pele quando tem poros, e a gente vem com um primer à base de silicone, dando batidinhas, aplicando da forma correta nos poros, somente onde tem poros. Então isso vai fazer com que na hora de aplicar a base, essa pele fique mais uniforme, ela fique mais lisinha. Então isso vai fazer com que a pele fique mais bonita também, consequentemente. Então o que a gente precisa perceber?
Se é uma pele que ela não tem poros dilatados, então não tem por que utilizar primer. Então sempre tomem cuidado com essas coisas, porque o primer, se for aplicado de uma forma, digamos assim, uma pele seca, tem peles secas que não tem, é mais comum dela não ter poros dilatados. Então o que que acontece? Se eu aplicar primer à base de silicone, eu preciso entender uma coisa, o primer à base de silicone, ele tem sílica na composição. Alguém sabe o que é sílica? É aquele silicone que ele vem dentro das embalagens de bolsa, que vem dentro de calçados novos para sugar a umidade. Então, se eu aplicar um primer à base de silicone nessa pele que já é seca, meu Deus, essa pele vai ficar mais seca ainda. Não vai dar certo, porque ela vai sugar qualquer umidade que possa ter naquela pele. Então, assim, na pele seca a gente não usa primer à base de silicone se não tiver poros. Então, sempre observem na pele da cliente que vocês estiverem maquiando, na pele de vocês, se tem poros ou não. Senão, não tem necessidade de utilizar o primer. Agora, se é uma pele muito oleosa, que normalmente a pele mais oleosa, ela tem poros mais dilatados. Então, o que que acontece? Eu preciso colocar algo que segure a oleosidade, que segure tudo aquilo que possa ser, digamos assim, prejudicial na maquiagem, que no caso é a oleosidade e também no caso que é nessa região dos poros. Agora, se essa pele tem muito poros, aí sim eu vou utilizar esse primer à base de silicone. Então aqui, o primer à base de silicone, nós vamos utilizar quando tiver poros. Então a gente sempre utiliza quando tem poros. Pode ser utilizado numa pele oleosa ou melhor, mista. Mas é somente quando tiver poros. Se não tiver poros nessa pele, então não tem necessidade de aplicar o primer. Sempre tome muito cuidado com isso. Agora, primer à base d'água. Antes de entrar para essa parte de primer à base d'água, o que eu preciso entender também sobre poros? Onde que eu vejo, sobre poros não, desculpa, sobre primer à base de silicone. Aonde que eu vejo que diz que ele é a base de silicone? Todo produto que a gente compra, sendo importado ou nacional, ele sempre vai dizer a composição química dele. Então, lá no produto, na sua embalagem, mais perto do verso, sempre vai dizer ingredientes. Ou, de repente, vai dizer composição. Aí vocês podem observar lá que vai dizer exatamente isso, sobre os 3 principais ingredientes que compõem todo aquele produto, vão estar primeiro por ordem de quantidade. Então, isso não é uma regra que se aplica aqui para o Brasil, mas fora do Brasil, a grande parte da produção de produtos e composição química, ela é colocada nos ingredientes por ordem. Então, sempre observem isso. Aí vai dizer o seguinte, dimeticon, ciclometicon, geralmente são nomes utilizados em inglês para definir se aquele produto é a base de silicone ou é a base d'água, então sempre vai estar escrito por ordem. Então observem isso quando vocês forem comprar algum produto. Observem no verso, onde diz composição ou ingredientes. Então sempre observem isso para que vocês consigam ver se esse produto é a base de silicone. Outra coisa que também diz quando o produto ele é HD. Por quê? Porque todo produto que ele é HD, ele serve para fotografia, ele serve para televisão, ele serve para vídeo. Então, com isso, vai fazer com que esse produto ele deixe a pele mais uniforme, ele deixa a pele com um aspecto mais, digamos assim, aveludado, vai ficar com os poros tapados. Então, é dessa forma que eu identifico que um primer ele é base de silicone. Agora, se esse primer for a base d'água, eu vou botar aqui água. Uma pele seca, por exemplo, ela precisa de água. Então, o que seria isso no produto? A gente vai observar na composição química de produto, onde diz a mesma coisa que serve para o primer à base de silicone, nós vamos observar. Quando no verso do produto vai dizer o seguinte,
composição ou ingredientes. Ali vai dizer o seguinte, que o produto vai ter aqua na composição, geralmente por ordem de quantidade de componentes. No caso, o primeiro produto que for em maior quantidade, que no caso o primer à base d'água vai dizer que é aqua. Então ali a gente já consegue observar que aquele produto, ele realmente tem a maior parte de composição dele de água. Deixa eu ver se eu tenho algum produto aqui para mostrar para vocês. Vou citar alguns exemplos aqui. Primer à base d'água tem o da Biang, tem da Bruna Tavares, tem, deixa eu ver aqui mais. Gente, tem muitas marcas, tô tentando lembrar aqui para falar para vocês. Tem, deixa eu ver, da Ruby Rose tem primer à base d'água. Então, assim, tem muitas marcas, tem da MAC, tem, assim, diversas marcas mesmo, primer à base d'água. Então, é por isso, dessa forma que a gente consegue identificar. Agora, por que eu não aplico o primer à base d'água na pele oleosa? Porque, como eu falei, a pele oleosa tem mais poros, naturalmente ela tem mais poros. Então, logo, eu vou utilizando um primer que ele vai tampar os poros. O primer à base d'água vai deixar o efeito de pele mais, digamos assim, mais uniforme, só que ele não tem esse poder de tampar os poros como o primer à base de silicone. Então, na pele seca, por exemplo, que é uma pele que não tem poros dilatados, então não tem necessidade de eu utilizar um primer à base de silicone. Então, é por isso que eu posso utilizar, sim, um primer à base d'água. Então, é por isso que fica mais, digamos assim, mantém a maquiagem por mais tempo, faz com que aquela pele fique mais hidratada, porque a água é hidratação, então é isso que uma pele seca normalmente precisa. Então é dessa forma que a gente vai fazer a hidratação dessa pele, no caso da pele seca. Então, primer à base d'água, vou colocar aqui, pele seca ou sem poros. Agora, primer à base de óleo. Alguém já tinha ouvido falar sobre primer à base de óleo? Vamos colocar aqui. O primer à base de óleo, ele é conhecido como, digamos assim, um primer para pele madura. Normalmente eu utilizo esse primer à base de óleo em pele madura ou em pele extremamente seca. Por quê? Porque é óleo. Então, o que acontece? Se eu aplicar óleo em cima de uma pele que já é oleosa, gente, não vai dar certo. A maquiagem vai escorrer com certeza. Por quê? Porque aqui no Brasil nós temos um clima que ele é totalmente tropical. Então, o que acontece? A nossa pele, eu sempre falo que ela nunca é alguma coisa, mas é um estado. Dependendo do clima, dependendo da região, pode alterar. Minha pele pode ficar, por exemplo, no Rio de Janeiro, minha pele ficou extremamente oleosa, ficou muito, porque lá tinha muita umidade. Agora aqui no sul, que já é um pouco mais seco, a minha pele já não tem tanta oleosidade assim, principalmente no verão. No verão minha pele fica mista, mas não chega a ficar oleosa. No inverno a minha pele ela seca, porque muda o clima, muda a temperatura, então isso faz total diferença na hora da gente escolher o produto da aplicação correta. Então vamos lá, o primer à base de óleo, como que eu vou utilizar? Se eu identifico que essa pele ela é muito seca, extremamente seca, normalmente a pele madura é mais seca, ela é levemente mais áspera, ela tem algumas características mais diferentes das peles mais jovens, digamos assim. Então eu utilizo o primer à base de óleo para deixar aquela pele mais viçosa. O que seria mais viçosa? Com mais brilho, com mais viço, com ar de saúde. Então é por isso que a gente utiliza o primer à base de óleo. Eu tenho aqui bem à mão para mostrar para vocês que ele é o Oil Shine da Thalita Barrichello. Também na composição, vamos ver o que diz aqui. Acho que tem na caixinha. Aqui não tá falando sobre a composição dele, mas vai dizer oil alguma coisa, vai dizer também sobre, como é que se fala? Tem uma composição química que fala mica, que também remete a óleo. Então, tudo isso que a gente vai observar na composição química dos produtos, a gente já vai perceber na hora de fazer a aplicação. Então, gente, o primer à base de óleo, ou mais conhecida como aquelas lágrimas de unicórnio, então a gente não utiliza em pele oleosa, porque, gente, senão a maquiagem vai escorrer na certa e não vai ter durabilidade nenhuma, principalmente no clima que é tropical aqui no Brasil. Então, o primer à base de óleo, nós utilizamos em pele madura.
ou numa pele extremamente seca. Outra coisa também ocorre da pele madura, da pele oleosa, às vezes ser áspera. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas eu, como já maquio há muitos anos, então eu já peguei muitas peles assim, que por mais que a pele seja oleosa, tenha muitos poros dilatados, eu observei que aquela pele ela é ressecada. Então assim, a pele oleosa, ela precisa de hidratação. Então não deixe de hidratar a pele oleosa, porque por mais que ela seja extremamente oleosa, o que seria a oleosidade? A oleosidade ou a pele seca, ela é um desequilíbrio das glândulas sebáceas e sudoríparas. Então, esse desequilíbrio faz com que o pH dessa pele, ele altere, ele fica oscilando, não é o adequado. O pH neutro é considerado 7. O que é isso, Juliana? O pH 7 é o neutro. Então, o que seria esse número? É uma classificação que tem para medir se a pele é mais alcalina ou se a pele é mais ácida, onde a pele alcalina, ela é oleosa e a pele ácida é uma pele seca. Então, o que acontece? Esse desequilíbrio faz com que essas glândulas produzam muito mais oleosidade ou produzam muito mais ácido. Então, faz com que essa pele seja mais seca ou oleosa. Então, assim, a hidratação também é fundamental. Gente, primer não é hidratante. Não confundam as coisas. O primer, ele não é hidratante. Então, quando eu preciso hidratar minha pele, falo de hidratação, eu falo de água. Porque, às vezes, nosso organismo, quanto mais a gente vai envelhecendo, o nosso organismo, ele não vai produzindo os mesmos, como é que eu vou dizer, os nutrientes que a gente produz quando é mais jovem. Então, é por isso que, assim, água é fundamental, tanto beber água, quanto utilizar hidratantes que tragam mais hidratação para essa pele. Hidra significa água, então é água que a gente precisa trazer para a pele, ok? Vamos lá. Agora, nós vamos para a parte de base. Vamos falar um pouquinho de base. Vocês estão gostando da live? Coloquem uns coraçõezinhos aí, pelo amor de Deus, gente. Tô aqui. Mande coraçãozinho aqui pra eu saber que vocês estão gostando da live, porque aqui eu não tô chegando muito de perto por conta da luz. Então só assim eu vou saber se vocês estão gostando da live ou não. Aí agora vamos falar sobre base. O que eu preciso entender sobre base? Eu preciso entender que não é todo tipo de base que eu uso em todos os tipos de pele. Não é. Eu preciso entender que quando eu trabalho com base, eu trabalho com texturas. Então, texturas, a mesma coisa para pele. Quando eu trabalho com peles diferentes, eu trabalho com texturas diferentes. Porque existe pele acneica, existe pele madura, com linhas de expressão ou com rugas. Existe pele oleosa, que é uma pele mais, digamos assim, mais crespa. Pele acneica, que, gente, é extremamente crespinha ou esburacada por conta da oleosidade, por conta das espinhas. Então, assim, sempre a gente trabalha com texturas diferentes. Pele seca também, que é mais ressecada. Então, assim, é uma textura completamente diferente do que a gente está acostumado. Então, assim, nossas peles, elas têm texturas diferentes. Então, a mesma coisa a base. Eu não posso utilizar a mesma base para todos os tipos de pele, que não dá certo. Então, vamos lá. Base a base de água. Qual que é essa base, a base de água? Normalmente, essa base é a mais comum da gente encontrar aqui no Brasil, por conta da matéria-prima dela, que é mais em conta. Então, assim, a base da água é uma base da Bruna Tavares, deixa eu ver qual mais, da Boca Rosa também, apesar delas terem outros componentes químicos na composição, mas a maior predominância de produto químico, que no caso daquele produto, vai ser por ordem. Então, se aquela base tem mais água, é porque tem mais concentração de água naquele produto. Então, sempre observem a quantidade de produto e a ordem de cada um na composição química, que vai falar na composição ou ingredientes. Agora, vamos lá. Para pele seca, o que eu preciso fazer? Se eu utilizar numa pele muito seca, vamos trazer para pele madura. Se eu utilizar uma base que seja extremamente pesada nessa pele madura, o que vai acontecer? Aquelas linhas vão ficar em maior evidência, certo? Então, gente, aquela pele vai ficar assim, gritando base. Porque a pele madura, ela é uma pele mais fina, então vai ser uma textura mais fina. Então, quanto maior fluidez a gente aplicar de produto nessa pele,
mais bonita vai ficar o acabamento. Então, assim, base, pele seca e madura, a gente aplica fluida, a base mais fluida. E fluida, eu falo líquida, só que tem muitas bases que são líquidas e que falam da seguinte forma: base líquida não quer dizer que ela seja fluida, tem uma diferença muito grande aí. Por exemplo, tem uma base, eu vou mostrar aqui pra vocês. Tem duas opções aqui pra mostrar. Aí vamos lá, essa base aqui diz que é uma base líquida. Só que ela é uma base que ela não é líquida, gente, ela é grossa, é uma base extremamente grossa. Agora, essa base aqui, da Bruna Tavares, essa é líquida fluida. Eu vou mostrar pra vocês aqui a diferença. Deixa eu ver se eu acho aqui uma plaquinha. Eu vou colocar aqui mesmo, pra que vocês vejam a diferença entre uma e outra. Deixa eu colocar aqui numa plaquinha, para que vocês percebam a diferença. Olhem, as duas diz na embalagem que é base líquida, as duas diz, mas só que uma é líquida, uma é fluida e a outra não. Ó, essa aqui é bem fluida, que é da Bruna Tavares, e essa aqui que diz que é líquida, ela é cremosa, então tem muita diferença entre uma base e outra. Observem sempre a composição delas. Então, vamos lá. Olha para vocês verem como ela é fluida, que ela escorreu até aqui, ó. A outra tá aqui do mesmo jeito. Mas nas duas falam que é base líquida. Então, observem isso na hora que vocês forem maquiar e comprar produto. Então, o que eu preciso entender? Na pele madura e pele seca, deixa eu colocar aqui. A gente usa uma base fluida, uma base fininha, uma base que não tem muito, como é que eu vou dizer, não é muito espessa, muito densa. Então sempre observem isso quando vocês forem comprar. Agora, na pele oleosa, qual base que eu preciso usar? Uma base que segura a oleosidade. Então, sempre que eu for utilizar numa pele oleosa, eu utilizo uma base com acabamento mate. Por quê? Porque aquela base vai ficar mais sequinha por mais tempo. Agora, se na pele seca eu utilizar uma base mate, meu Deus, aquela pele vai ficar muito, muito seca, vai ficar com aspecto de ressecado e mais envelhecido. Então, é por isso que é muito comum que as pessoas que se maquiam, que são de mais idade e que têm linha de expressão, você olha e fala assim, meu Deus, estou muito mais velha. Mas é porque a gente está utilizando a base errada nessa pessoa, ou ela está utilizando a base errada. Porque, assim, a base, por mais que a pessoa tenha linha de expressão, a gente não vai disfarçar, porque é uma coisa que eu sempre falo, tanto para as minhas clientes, a gente não faz milagre. O que acontece? A gente consegue disfarçar manchas, e isso é ok, nós somos artistas, nós trabalhamos com texturas, com pinturas, então assim, a maquiagem ela não disfarça o que já estava ali antes. Por exemplo, linhas de expressão, ruga, a gente não consegue disfarçar. E isso é um fato, porque a maquiagem ela não vai disfarçar a textura. A mesma coisa a pele acneica, quando a pele ela tem muito relevo, a gente não consegue esconder o relevo vai ficar ali. A única coisa que a gente consegue disfarçar é a vermelhidão, é as manchas. Então isso faz parte do maquiador. Então assim, não se culpem se vocês não conseguirem deixar aquela pele perfeita, entre aspas, porque na realidade a pele perfeita não existe, só a pele de bebê. Então assim, não tem como, a gente não faz milagre. Então assim, na pele oleosa a gente vai utilizar bases HD, que normalmente são bases com base de silicone. Nós vamos utilizar também base mate. Nós vamos utilizar bases com acabamentos mais sequinhos. Então, sempre procurem observar quando vocês estiverem comprando o produto, quando vocês estiverem vendo mesmo até se de repente vocês têm produtos em casa de maquiagem, observe a composição. Deixa eu ver se isso aqui diz. Aqui, ó. Essa base tem a mesma... não vou conseguir mostrar pra vocês, porque é muito pequenininho. Mas aqui a primeira composição dela é água. É água e depois tem silicone, então é uma mistura das duas. Tem silicone, ciclometicone,
dimeticone, magnésio, então assim, tem bastante silicone nessa base. Então é por isso que ela não é tão fluida quanto essa da Bruna Tavares. Então é por isso. Sempre observem isso na hora que vocês forem comprar algum produto ou na hora que vocês forem até mesmo testar produtos. Observem isso nas texturas diferentes e na composição química. Então é isso, gente. Nós estamos encerrando a nossa aula de hoje. Nós já falamos sobre bases, nós já falamos sobre primers, vocês viram bastante coisa. Eu vou recapitular aqui com vocês para que vocês não esqueçam. Vamos lá. Primer, a base de silicone, nós utilizamos quando tiver poros, quando a pele for oleosa ou mista. Primer, a base d'água, a gente utiliza na pele seca ou quando a pele não tem poros dilatados. Então, se não tem poros dilatados, nós não utilizamos primer, pelo amor de Deus. Primer à base de óleo, em pele madura ou uma pele jovem que seja extremamente seca. Agora, eu não posso utilizar primer à base de óleo na pele oleosa, porque senão vai ser óleo com óleo e vai ser um terror. Base de pele madura, vamos lá. Tem que ser uma pele madura e seca. Tem que ser uma base fluida, uma base como eu mostrei pra vocês, com essa textura aqui, porque aqui as duas bases dizem que são bases líquidas, mas na verdade elas não são, elas têm diferenças de uma para outra, então não são líquidas as duas, coisa nenhuma, apesar de dizer, elas não são. Então uma é fluida e a outra ela é mais densa, então aqui tem um pontinho de uma e aqui tem um pontinho de outra. Essa aqui na verdade já até escorreu, de tão fluida que ela é. Então assim, pele oleosa, base que dizem na embalagem que ela é HD e base que diz que ela é mate, que ela tem mais silicone na composição, que é o que vai segurar a oleosidade por mais tempo. Então é isso, me despeço de vocês. Deixem um coraçãozinho aqui se vocês gostaram dessa live. Essa semana vamos ter live todos os dias, mas elas não vão ficar salvas. Essas lives não vão ficar salvas. Então assim, gente, muito obrigada por quem assistiu e amanhã nós teremos aqui outro assunto também, lembrando que tudo vai ser uma continuação, não vai ser, por exemplo, uma aula diferente da outra, vai ser uma continuação. Então se você acompanhou até aqui, amanhã nós vamos ter outro conteúdo que vai ser continuação para que vocês entendam os fundamentos da maquiagem, que maquiagem não é simplesmente uma maquiagenzinha, mas ela é uma maquiagem que faz com que a gente realce a beleza das outras pessoas, a gente melhora muito a nossa autoestima, então a maquiagem ela tem esse poder sim, então não é só uma maquiagenzinha.